Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Hoje, dia de um grande santo, São Tiago Apóstolo, autor de uma das cartas, não dá para falar assim, uma das cartas mais belas, porque a Sagrada Liturgia é belíssima, mas autor realmente de uma carta de São Tiago muito rica, muito bela, muito produtiva para a nossa caminhada com Deus. E o Evangelho de hoje, o Evangelho que a gente já até leu e fez a reflexão aqui, mas é necessário que a gente retome esse assunto, porque é muito importante a gente entender a lógica do servir, a lógica do serviço a Jesus, porque é muito diferente do que nós temos de experiência com as coisas, com o serviço, com o jeito de ser, o dia a dia de cada um de nós. Muitas vezes nós passamos toda a vida, ou grande parte dela, à procura de sermos o primeiro da fila. É ou não é? Procura de sermos os melhores, os mais importantes, os mais bem vistos. A procura de ter pessoas a nos olhar e talvez nos admirar. A procura de sermos destaque. Quantas vezes, e não só quantas vezes, né? Quantas vezes a gente buscou isso, mas quantas vezes a gente desejou ardentemente isso. E isso é muitas vezes isso é um mal, não no sentido de você querer se destacar, isso não é ruim, mas o detalhe é querer se destacar em relação ao outro, isso é péssimo. Querer suprir algo
que nós temos com o pódio, primeiro lugar. Não que seja ruim, claro que não é prazeroso ser referência, alguma coisa nesse sentido, mas é vazio. E por quê? Eu digo é vazio para nós, cristãos e cristãs, que temos como referência o próprio Senhor. Porque Jesus mesmo, ele que é o tudo, ou seja, ele já está no primeiro lugar e de lá ele nunca sairá. Mas o que ele se fez? Ele se fez servo sofredor. Ele se fez aquele que se entrega, se doa, se gasta, sem receber um centavinho em troca. Ele foi aquele que amou e é, né? Aquele que amou e que ama. E muitas vezes nem mesmo o amor de Cristo é recompensado em relação a ele mesmo. E aqui Jesus, ele quer nos dar um coração de discípulos dele. Volto a dizer, não tem problema. E até é muito bom, inclusive no contexto cristão, é muito bom que nós sejamos os melhores possíveis. Nós sejamos os nossos melhores possíveis. Não melhor que o outro. Não temos que ter essa referência. Não querer sobressair em cima do outro. Não, gente. O cristão, ele caminha num processo de santidade e esse processo leva também a que cada um de nós possamos atingir o nosso potencial máximo. Agora, a outra situação é, para que isso? Para oferecer a Deus. Como serviço à comunidade, aos outros irmãos, às pessoas à nossa volta. É para isso que nós nos tornamos cada dia melhores. Essa é a lógica que contrapõe aos apelos que nós recebemos no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a gente deve ser melhor para cada dia ser mais, para cada dia ter mais, para cada dia aparecermos mais. Já Cristo nos convida a ser cada dia melhor, a tomar para a gente a sua força, a força do Santo Espírito e ser o máximo possível. Agora, a diferença é o para quê? Para que a gente sirva mais, para que a gente se doe mais, para que a gente ame mais, para que a gente possa vir a ser reflexos do amor e da bondade do próprio Cristo. E aí é interessante que nesse caminho nós passamos a ser cada dia mais, mas a parecer cada dia menos. Porque mesmo se passamos a ter situações de destaque, a gente sabe que no nosso coração, a gente só entrega tudo isso para Deus, porque é Ele que nos dá todas as condições. Então é uma devolução gratuita para o nosso Senhor. A ponto de deixarmos que Ele apareça. A ponto de deixarmos que as mesmas pessoas que nos olham com olhar de admiração, pode olhar, mas saibam que todo esse lado bom nosso está no contexto de amar o nosso Senhor, de ser amados por Ele e de tentarmos viver a realidade de discípulos e discípulas do nosso querido Mestre Jesus. Então, por isso Cristo fala, entre nós não podemos ser daquele outro jeito. Um querendo derrubar o outro, um querendo aparecer mais que o outro. Não, Jesus fala claramente isso. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois eu, o Filho do Homem, não vim para ser servido, mas para servir
E ele ainda termina, e dar a vida em resgate, como resgate em favor de muitos. Que nós também possamos estar nesse grupo dos muitos. Não são todos, infelizmente. Mas que a gente possa fazer da nossa vida e ter na nossa vida esse espírito de doação, não doação sem propósito, mas uma doação por amor a Deus, por amor a Jesus, para que nós possamos caminhar rumo aos céus, para que a gente também leve a maior não, mas porque não é a maior, mas para que a gente possa levar todos aqueles que Deus nos confia para próximos dele. E isso sim faz grande diferença, porque se somos caminhos de Jesus para alguém, podemos seguramente dizer que estamos trilhando os passos do Mestre, aproximando os seus filhos dele, estamos auxiliando no plano e no projeto de salvação que Deus tem para cada um de nós. Portanto, amemos mais, vivamos mais, queiramos tudo mais. Só que todo esse mais seja para a glória de Jesus, seja para que Ele apareça por meio das nossas vidas, seja que é para a gente entregue, seja para que nós entreguemos. Filhos e filhas de Deus, a nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, nós te agradecemos e te pedimos que faça de nós verdadeiros modelos de seguidores teus, não para nós, mas para que cada vez mais o mundo conheça o seu amor. Precisamos conhecer-te, Senhor. Dai-nos essa graça. Fica conosco, Jesus, e não permita que afastemos de vós. Amém.